TV, está no ar o Histórias da Nossa Gente, um quadro do Camisa 7 com a Botafogo TV, para a gente contar um pouquinho dos bastidores aí do que rola na arquibancada, com os nossos torcedores e tudo que eles já viveram de Botafogo, né, Ju? Tudo certo com você? Tudo bem, Amanda? É sempre um prazer estar aqui, principalmente com os nossos sócios, nossos torcedores do Glorioso, e claro, para ouvir uma boa história que eu tenho certeza que o torcedor do outro lado vai querer saber também. Com certeza, então bora lá ouvir mais um pouquinho de história por aqui na Botafogo TV. O Pedro e o Gustavo. Meninos, sejam muito bem-vindos à Botafogo TV, é uma honra. Tudo certo, Pedro, com você? Seja bem-vindo. Muito obrigado aí pela oportunidade de poder contar a história. E aí, Gustavo, tudo certo com você? Tá de boa? Tá tranquilo? Boa tarde. Sim, um pouco nervoso, mas espero que dê tudo certo. Queria agradecer a Botafogo TV, fazer esse canal de comunicação entre o torcedor aí, o clube. Muito bom estar aqui com vocês. Obrigado pela oportunidade. Obrigada a vocês por compartilharem um pouquinho aí da vida de vocês com o nosso Glorioso. Bora começar, Pedro, com você. Conta um pouquinho da sua história, a história que você mandou aqui pro Camisa 7. Então, a minha história é um misto de sentimentos, né? Porque 2024, para todo torcedor do Botafogo, é um ano inesquecível, aquele ano que era para ficar guardado na memória como se fosse o principal ano da vida, só que, infelizmente, eu perdi meu pai nesse ano também, né? Então, em 2023, minha filha pequena, então eu cheguei a fazer uma montagem, que ia ser a primeira vez que a gente ia conseguir ver o título de tricampeão brasileiro do Botafogo, aquela campanha toda que o Botafogo tinha em 2023. Aí eu fiz a montagem com a foto nossa, meu pai de 68, eu em 95 e minha filha concluindo em 2023 que ia ser campeão, uma foto enquanto ele ainda estava com a gente. Aí em 2024 também, ele estava acompanhando tudo com a gente, toda a campanha. Só que, infelizmente, ele teve um mal súbito em casa mesmo, nas vésperas do jogo contra o Palmeiras. Foi no dia 20 de agosto, e acabou que ele não pôde completar esse caminho com a gente de ver o título da Libertadores, de ver o tricampeonato brasileiro, mas é aquele negócio, né? Eu fiz a camisa em homenagem a ele, fui no jogo na Argentina, estava na final também do jogo contra o São Paulo com a minha filha, então eu fico isso também como uma oportunidade de fazer uma homenagem para ele, já que ele não pôde em vida comemorar conosco, então homenagem a ele, fiz uma tatuagem também em homenagem a ele, então foi aquele misto de sentimentos do ano de 2024, né? Era um ano perfeito, mas ficou faltando um pedaço. Em 2024 e depois também do título da Libertadores, principalmente, né, Ju? Nós ouvimos muitas histórias assim, nossa, finalmente levantamos essa taça, mas faltou alguma pessoa aqui, faltaram algumas pessoas que tinham que viver esse momento. Mas que bom que você viveu com a sua pequena, mas teve essa saudade, certeza que o pai também acompanhou, de algum lugar acompanhou o Glorioso, né, Ju? Não, com certeza. E a gente viu histórias de torcedores, assim como o Pedro, que levaram fotos, né, pra Argentina. Queria que você mostrasse sua camisa, porque é um momento realmente especial ali, ó, muito legal. Deixa eu ver aqui, ó. Ó, mostra aí pra Obrigado, pai. Te amo pra sempre. Cara, muito legal. Aqui no Newton Santos, né, a foto? Isso, essa camisa foi uma outra ação que teve do Botafogo, na época foi o Esquadrão Alvinegro, então eu fui selecionado, a gente fez um jogo entre os sócios, depois 11 foram selecionados para treinar com o time principal do Botafogo, então esse dia ele veio, teve a oportunidade de vir comigo também no estádio, no campo anexo ali, a gente teve um treino com Jefferson, Dória, então a gente treinou com o time profissional do Botafogo também nesse dia, e ele, graças a Deus, pôde vivenciar isso comigo. Que legal, que bacana, então. Foram muitos momentos de Botafogo. Bom, agora também quero saber a sua história. Conta um pouquinho aqui pra gente. O que você já passou com o Botafogo? O que você mandou também pro Camisa 7? Boa tarde novamente, né? A sua história é muito, muito emocionante mesmo. Espero que, assim, venha agora você fazer a mesma coisa com a sua filha, né? Viver esses momentos bons com ela. Bom, boa tarde. A minha história é o seguinte, começou em 1996, né? Um ano após o Botafogo ser campeão, em 95, né? E infelizmente o meu foi depois de um acidente grave, né? Que eu me envolvi, que eu virei botafoguense. Mas antes disso, eu vou contar um pouco do acidente, né? Esse acidente, eu era uma criança bem levada, né? Uma criança bem arisca, e aí eu indo comer pizza com a minha mãe, né, eu atravessei a rua, fugi da mão dela, atravessei a rua. E aí
foi atropelado, né? Foi atropelado por um fanático, um botafoguense fanático, né? E aí, mesmo ali naquela situação, ele prestou todo o socorro, né? Parou, me levou para o hospital. Eu não tenho muitos detalhes do acidente, até porque isso até se tornou um pouco de trauma para os meus pais, né? Eu não entro muito, não entro com frequência nesse assunto. Mas meu pai até comenta que ele parece que estava indo para o jogo do Botafogo. E meu pai, um detalhe, né? Que eu queria também falar, meu pai é fluminense, meu pai tá fluminense. Meu pai sempre um pai presente, sempre fez comemorar título do Fluminense, né? Acho que em 93 o Fluminense tinha sido campeão. Eu lembro de ser fluminense ainda, né? E aí, num detalhe, durante a minha recuperação, né, esse senhor, né, ele me presenteou com uma camisa, um kit do Botafogo, na verdade, uma camisa, uma faixa, um boné e algumas coisas, né? E o tempo foi passando, eu me identifiquei com aquilo ali. Aquilo ali era meu time. Todo mundo que me perguntava, eu não entendia muito bem de futebol, porque eu era criança, né? Mas eu falava, eu sou Botafogo, mesmo meu pai sendo tricolor, né? E aí um detalhe, eu conversando até com meu pai ontem, que foi até saber tirar mais informações dele, né? Ele falou para mim que esse senhor, ele falou assim, quando ele me deu esse kit do Botafogo, ele disse assim, esse menino vai ser botafoguense. E assim, é uma coisa é uma história que eu carrego comigo desde criança, né? Eu sempre comento com as pessoas mais próximas, porque é uma história meio estranha, né? Pô, tu foi atropelado e virou botafoguense, não faz sentido. Eu carrego, sempre tive o desejo de falar isso, para alguns botafoguenses em grande escala, né? E eu queria deixar um desafio aqui para Botafogo TV, né? Para quem estiver assistindo também, que puder compartilhar, porque o que acontece? Eu perdi o contato com esse senhor, né? Eu até coloquei quando eu escrevi lá, eu não tive mais contato e ficou assim um vazio. Porque, assim, graças a Deus eu me recuperei, naturalmente que tenha tido ali uma ocorrência na justiça, mas foi tudo bem, meus pais abriram mão de né, qualquer coisa que pudesse ganhar na justiça, então foi resolvido para ambas as partes, eu não tive sequelas, né, fraturei a perna e hoje já joguei várias vezes bola. Enfim, aí eu queria deixar um desafio para ver se a gente encontrava o senhor Paulo, né? Ele foi um oficial da Marinha, né? As informações que eu tenho dele, né? Meu pai não tem muitas assim, mas ele foi um oficial da Marinha, né? O acidente foi na estrada do Outeiro Santos, na região ali da Taquara, eu acho que Taquara, né? E ele morava no bairro Gramado, ali na estrada do Rodrigues Caldas. E assim, se eu tivesse a oportunidade de reencontrar ele novamente, né? Eu queria dizer que hoje eu estou bem, me tornei botafoguense muito por conta dele. Tive uma influência um pouco do meu padrinho depois disso, mas eu me tornei botafoguense por causa dele, né? E hoje eu não dou mole. Todo mundo que é da minha família assim, nasceu, ganhou a camisa do Botafogo. Eu vou levando. Minha esposa teve que trocou de time, foi por livre e espontânea vontade. A minha enteada, né, a Lana, que veio aqui, inclusive, ela ganha camisas do Botafogo, eu acho isso incrível. Eu presenteei, não foi forçada, tá, gente? Não foi forçada a virar botafoguense. Eu dei uma camisa para ela, fui o primeiro a presentear ela com camisa, que ela não entendia nada de futebol, dei uma camisa para ela, e aí, a partir daí, ela se interessou em virar botafoguense. Então, fica aqui um desafio para quem estiver assistindo, que puder me ajudar a encontrar esse senhor Paulo, né? Ele foi um oficial acredito que ele já está com uma idade hoje, né? O acidente tem 30 anos, né? Aconteceu 30 anos atrás. Eu queria deixar esse desafio para ver se vocês me ajudam a encontrar. Gente. Gostaria de dar um abraço nele, dizer que ele deixou algo de muito bom. Hoje eu sou um botafoguense fanático, né? Eu acho que isso tudo influenciou para eu me tornar botafoguense do jeito que eu sou. Não, foi escolhido de uma maneira muito específica, né, Júlia? É bem diferente e bem perigosa. Não, e detalhe que às vezes a gente pergunta, toda vez que vem um sócio aqui participar, um convidado, a gente fala, como é que foi ser Botafogo? Por causa do meu pai, por causa de um acidente, né, de carro.
Mas, assim, uma história incrível, né? Assim, seria muito legal, realmente, se a Botafogo TV pudesse propor, né? Tipo assim, a gente promover esse encontro de vocês. Então, vamos ficar aí buscando pelo São Fica o Paulo. desafio. Não, Fica o e desafio. se você que tá assistindo conhece alguém que mora por ali, vai mandando, vai encaminhando vai que o conhece, link, né? porque De repente o a gente tem que filho, achar. né? Família, né? Amigos Entendeu? próximos. Ele era um botafoguense que ia para jogos, ele era bem fanático, pelo que meu pai conta, né? Ele era bem fanático. Depois ele virou um amigo assim da família, mas com o tempo acaba se distanciando. Não, e ele né? com certeza deve lembrar também do ocorrido, marcou, né? marcou, muito. certamente Então, marcou ele. acho que ele vai lembrar, sim. E Pedro, conta um pouquinho pra gente como é que é seu dia a dia com o Botafogo. Você vem muito pro estádio, vem com amigos, vem com família. Conta pra gente, ou você prefere assistir de casa? Conta um pouquinho pra gente. Então, eu frequento o estádio sempre que posso. Eu só não venho durante Carioca, mas os outros jogos eu bato carteirinha. Eu tô sempre aqui no estádio. Eu sou de Petrópolis, então a gente consegue fechar sempre no mínimo uma van de lá. A gente tem o Carona Alvinegra, que é um grupo que começou com 4 amigos, vindo de carro, vindo no carro de um, vindo no carro do outro. E hoje já a gente, no mínimo uma van por jogo a gente consegue, né? Claro que quando tem Libertadores, tem 10 vans. Quando tem jogo do Brasileiro maior, Copa do Brasil, essas coisas, consegue mais, mas no mínimo uma a gente garante todo jogo. Até no Carioca mesmo, eu não frequento, mas tem sempre uma van que fecha para vir para os jogos do Botafogo. Bacana demais. É pertinho, né? Então a galera consegue vir rapidinho, vem, assiste o jogo, volta, sobe a serra de novo e já tá sempre perto do Glorioso, né? Não, a vinda é sempre um problema, né? A linha amarela ali é sempre um perrengue, a gente sempre fica agarrado ali, mas a volta é tranquila. Quando ganha, então, né? Fica quando mais fácil. ganha, Ainda volta nem muito mais importa, rápido. né? Tudo certo. E pra você, me conta também como é que é aí sua rotina em dias de jogos, você traz a família toda, como é que é? Se tornou ali um passeio de família, né? É um evento de família no final de semana. A Lana, né? Como você já conhece, ela sempre já me avisa antes: gente, já comprou seu ingresso? Vai esgotar, né? E se tornou ali um hobby, né? Um passeio de família no final de semana. A minha noiva também, ela antes vinha assim, ela não gostava muito de futebol, mas depois ela começou a se interessar, sabe, às vezes mais do que eu, acompanha bastante notícia, né? E isso esse é o nosso dia a dia. Final de semana, se tiver jogo do Botafogo, é certo. Vocês estão A aqui. gente pode até fazer outra coisa, mas todo jogo a gente está aqui. Que bacana. E você falou dela aí te incentivando, chamando. Eu lembrei muito minha época com meu pai também. Era todo jogo, pelo amor de Deus. Não tem conversa. Não esquece o ingresso. Né? Estaremos Já separa lá. a camisa. Tá tudo certo. E agora, no caso, eu venho trabalhar e ele vem pra arquibancada. Certíssimo, Faz a troca. Ju, muito obrigada por mais essa companhia aqui contando histórias. Não, eu que agradeço aos nossos sócios também, porque é sempre legal compartilhar histórias que muitas das vezes o pessoal que está em casa se identifica com alguma delas também, né? Então é sempre um prazer estar aqui. Pedro, Gustavo, muito obrigada pela participação de vocês, por terem vindo aqui contado um pouquinho da história de vocês. Pode falar, Gustavo. Posso finalizar? Eu queria Claro. passar mais informações do acidente que de repente consegue encontrar. Bora lá. Eu tô forçando a barra porque eu tenho sim essa curiosidade de relembrar, né? Isso aí, o cara que me fez eu virar botafoguense. Bom, o acidente ele foi dia 2 de março de 1996. Foi no dia que os Mamonas Assassina sofreram acidente, né? Na mesma noite. Foi na estrada do Alteiro Santos. Nesse dia, foi uma Fiat Premio. Foi atropelado por uma Fiat Premio, tá? E o senhor Paulo. Não tenho outras sobrenome e tal, mas fica esse desafio. Quem puder me ajudar a encontrar o senhor Paulo, ficarei muito feliz. Pedro, você conhece alguém? Não, São Paulo não. Mas só aproveitando antes de terminar também, que minha filha pediu para falar que ela herdou isso também, esse fanatismo do Botafogo. Ela não vem muito por causa, infelizmente, o Botafogo joga em horários improváveis. É difícil pegar um jogo domingo 4 horas, então ela vem pouco por causa disso. Ela só tem 7 anos, é mais difícil trazer nesses horários que tem sido o jogo do Botafogo. Mas ela falou: pai, tem que falar que, o dia que eu entrei com o Arthur Cabral, ele fez 3 gols. Então Maravilhosa. Qual o nome dela? Antônia. Antônia, por favor. Todo jogo, Antônia. Todo jogo, a Antônia tem que estar aqui no estádio Newton Santos. Cobra o seu pai, por favor, tá? Pra ele te trazer todo jogo aqui no estádio. E claro, também vir aqui na Botafogo TV
pra gente conhecê-la pé quente demais. Por favor, Pedro. Não, ela agora conta pra todo mundo, ó. Ele fez 3 gols porque eu entrei com ele. Aí as fotos. Que tudo. Tem que ter esse encontro deles, né, também. Amei. Depois a gente fala com o É, Cabral, é isso. a gente vai cobrar. Pessoal, muito obrigada, viu? Um beijo pra vocês. Ju, um beijo pra você. Adorei contar essas histórias aqui ao seu lado. Ah, eu também. Foi ótimo, né? É sempre legal compartilhar com o pessoal também de casa. E a gente fica sempre naquela expectativa, né? Qual será a história da vez? E dessa vez, sério, muito boa. Bacana demais, torcedor. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua participação e companhia aqui nesse quadro. Um beijo. Tchau, tchau.